15. Israel não é idólatra. Mas tu, nosso Deus, és bom e verdadeiro, lento para a ira, governas o universo com misericórdia. Mesmo pecando, somos teus, pois reconhecemos tua soberania, mas não pecaremos, sabendo que te pertencemos. Conhecer-te é a justiça integral, e reconhecer tua soberania é a raiz da imortalidade. Não nos extraviaram as perversas artes, invenções humanas, nem o trabalho estéril dos pintores. Figuras besuntadas com cores disparadas, cuja vista desperta a paixão dos insensatos, que se entusiasmam com a forma sem vida de uma imagem morta, enamorados do mal e dignos de tais esperanças, tanto os autores como os entusiastas e adoradores. Loucura dos fabricantes de ídolos. Eis um oleiro que, laboriosamente, amassa uma terra mole e modela cada objeto para nosso uso. Da mesma argila modelou os vasos que servem às ações puras. Como também, do mesmo modo, há usos contrários, qual deva ser o uso de cada um desses. O juiz é o oleiro, e depois esforço mal empregado. Da mesma argila modela uma divindade vazia, ele que pouco antes nascera da terra, e que em breve voltará à terra de onde foi tirado, quando se lhe pedirá conta da vida que lhe foi emprestada. Não preocupa o fato de que vai se esgotar, e que sua vida seja efêmera. Compete com os ourives e os que lavram a prata. Plagia os fundidores de bronze, vangloriando-se de fabricar réplicas. Cinzas o seu coração. Sua esperança mais vil que a terra, sua existência mais desprezível que o barro. Pois desconheceu aquele que o modelou. Infundiu-lhe uma alma ativa, e inspirou-lhe um sopro vital. Mas ele considerou a nossa vida como um jogo, e a existência uma feira de negócios. É preciso ganhar, diz ele, por todos os meios, mesmo maus. Sim, este, mais que todos, sabe que peca. O que fabrica de matéria terrena frágeis vasos e estátuas de ídolos. O cúmulo da idolatria à zoolatria. Mas muitos insensatos e mais infelizes que a alma de uma criança são os inimigos de teu povo, que o oprimiram, pois eles consideraram como deuses todos os ídolos dos pagãos, cujo uso dos olhos não lhe serve para ver, nem o nariz para respirar o ar, nem os ouvidos para ouvir, nem os dedos da mão para palpar, e seus pés são inúteis para caminhar. Pois foi o homem quem os fez, modelou-os um ser de espírito emprestado. Nenhum homem pode plasmar um Deus semelhante a si. Mortal, suas mãos ímpias produzem um cadáver. Ele é melhor do que os objetos que adora. Ele pelo menos teve vida. Ele jamais. Adoram até os animais mais odiosos, que comparados com os demais, são os mais estúpidos. Não tem nenhuma beleza que os faça atraentes, coisa que sucede à vista com outros animais. Ao contrário, eles escaparam ao elogio de Deus e à sua bênção. Segunda antítese, Hans e Codornizes, capítulo 16. Por isso receberam por semelhantes animais o castigo merecido, torturados por uma praga de animalejos. Em vez de tal castigo, beneficiaste o teu povo, e para satisfazer-lhe o ardente apetite, proporcionaste-lhe codornizes, alimento extraordinário. Assim, enquanto aqueles famintos perdiam o apetite natural pelo desgosto do que lhes fora enviado, estes, depois de passar um pouco de necessidade entre si, repartiram um alimento extraordinário.
pois era preciso que sobre aqueles, os opressores, se abatesse uma penúria inevitável. A estes bastava que se lhes mostrasse como eram torturados seus inimigos. Terceira antítese: gafanhotos e serpentes de bronze. Mesmo quando lhe sobreveio a terrível fúria das feras e pereciam mordidos por serpentes tortuosas, tua cólera não durou até o fim. Para que se advertissem, foram assustados um pouco, mas tinham um sinal de salvação, para lhes recordar o mandamento da tua lei, e quem se voltava para ele era salvo. Não em virtude do que via, mas graças a ti, o Salvador de todos. Assim convenceste nossos inimigos, de que és tu quem livra de todo mal, pois eles morreram a picadas de gafanhotos e de moscas, mas se achou remédio para a vida deles, porque mereciam semelhante castigo. Quanto aos teus filhos, não os venceram sequer as presas de serpentes venenosas, pois interveio a sua misericórdia e os salvou, para que se recordassem de teus oráculos. Eram aguilhoados e logo curados, para não caírem num profundo esquecimento e serem excluídos de tua ação benéfica. Não os curou nem erva nem ungento, mas a tua palavra, Senhor, que tudo cura, porque tu tens poder sobre a vida e a morte. Fazes descer as portas do Hades e de lá subir. O homem, ainda que em sua maldade possa matar, não pode fazer voltar o espírito exalado, nem libertar a alma no Hades recolhida. Quarta antítese: granizo e maná. É importante escapar de tua mão. Aos ímpios que recusavam conhecer-te, açoitaste com teu braço vigoroso. Perseguiam-no chuvas insólitas, granizo, tormentas implacáveis, e o fogo os devorou. O mais surpreendente na água, que tudo apaga, mas ainda ardia o fogo, é que o universo combate pelos justos. Ora, a chama se abrandava, para não queimar os animais enviados contra os ímpios, para que, vendo-os, compreendessem que o julgamento de Deus os perseguia. Ora, mesmo no seio da água, ardia mais forte que o fogo, para destruir os produtos de uma terra iníqua. Ao teu povo, ao contrário, nutriste com alimento de anjos, proporcionando-lhe do céu sem fadiga, um pão de 1000 sabores ao gosto de todos. Este sustento manifestava a teus filhos tua doçura, pois servia ao desejo de quem o tomava, e se convertia naquilo que cada qual queria. Neve e gelo resistiam ao fogo sem derreter-se. Soube-se assim que o fogo, ardendo no meio do granizo e lampejando nos aguaceiros, destruía os frutos dos inimigos. Mas o mesmo, noutra ocasião, esqueceu-se de sua própria força, para que o justo se alimentasse. Pois a criação, submissa a ti, seu Criador, inflamava-se para castigar os injustos, e abranda-se para beneficiar os que confiam em ti. Eis porque também, então, mudando-se em tudo, colocava-se a serviço de tua liberdade, nutriz universal segundo o desejo dos necessitados. Assim teus filhos queridos aprenderam, Senhor. Não é a produção de frutos que alimenta os homens, mas a tua palavra que sustenta os que creem em ti. Pois o que o fogo não devorou, logo se derretia ao calor de um leve raio de sol. Para que se soubesse que é preciso madrugar mais que o sol para ter das graças, e desde o raiar do dia te encontrar. A esperança do ingrato se desfaz como a geada do inverno, e como a água inútil se escoa.
Quinta antítese: Trevas e coluna de fogo. Capítulo 17. Sim, teus julgamentos são grandes e difíceis de compreender. É por isso que as almas sem instrução se extraviaram. Os ímpios, persuadidos de poderem oprimir uma nação santa, jaziam cativos das trevas, nos entraves de uma longa noite, reclusos sob seus tetos, excluídos da eterna providência, pensavam permanecer ocultos com seus pecados, cometidos em segredo, sob o sombrio véu do esquecimento. Foram dispersos, imersos em terrível aturdimento, apavorados por alucinações, pois o antro que os detinha não os preservava do medo. Ao seu redor retumbavam assustadores ruídos, apreciavam-lhes tétricos espectros de lugubres rostos. Nenhum fogo tinha força sequer para iluminá-los, nem os cintilantes luzeiros dos astros logravam aclarar aquela noite infernal. Luzia-lhes somente uma massa de fogo, acessa por si mesma, semeando horror. E quando não viam aquela aparição, terrificados, estimavam ainda pior o que viam. Os artifícios da magia haviam fracassado. Seu alarde de ciência foi vergonhosamente confundido, pois os que prometiam expulsar da alma enferma terrores e quebrantos caíam vítimas, eles mesmos, de apreensão ridícula. Mesmo que nada de inquietante os amedrontasse, sobressaltavam-se com a passagem de animalejos e síbilos de répteis. Sucumbiam tremendo, negando-se a olhar este ar, do qual de modo algum se pode fugir. Com efeito, a maldade é singularmente covarde e condena-se por seu próprio testemunho. Pressionada pela consciência, imagina sempre o pior, porque o medo não é outra coisa senão o desamparo dos auxílios da reflexão. Menos contamos interiormente com eles e mais alarmante parece ser a causa oculta do tormento. Para eles, durante essa noite, saída dos antros do Hades imponente, adormecidos de um mesmo sono, eles eram ora perseguidos por espectros monstruosos, ora paralisados pelo torpor de sua alma, inundados por repetido e inesperado temor. Assim, todo aquele ali caísse, quem quer que fosse, permanecia encarcerado, trancado numa prisão sem trancas, agricultor foste ou pastor, ou ocupado a penar no deserto. Surpreendido, sofria a inelutável necessidade, todos acorrentados à mesma cadeia de trevas. O vento que assobiava, o canto melodioso dos pássaros na remagem frondosa, a cadência de uma água fluindo impetuosa, o surdo fragor de rochas caindo em avalanches, a invisível carreira de animais saltitantes, o rosnar das feras mais selvagens, o eco retumbante das cavernas das montanhas. Tudo os estarrecia e enchia de pavor, pois o mundo inteiro, iluminado por uma luz radiante, se entregava livremente a seus trabalhos. Somente sobre eles se estendia uma pesada noite, imagem das trevas que os deviam receber, mas que as trevas, porém, eram eles cargas para si mesmos. Capítulo 18. Mas para os teus santos havia plena luz. Os outros, que ouviam suas vozes, mas não viam sua figura. Proclamavam-nos felizes por não terem sofrido. Rendiam-lhes graças por não lhes terem feito mal, apesar de maltratados. E lhes pediam perdão pela atitude hostil.
Em lugar de trevas, deixe aos teus uma coluna de fogo, para os guiar no caminho desconhecido, qual sol inofensivo em sua gloriosa migração. Os outros mereciam ficar sem luz, prisioneiros das trevas, pois haviam mantido presos os teus filhos, que ao mundo iam transmitir a luz incorruptível de tua lei. Sexta antítese: morte dos primogênitos e praga mortal afastada. Quando decidiram matar os filhos dos santos, e tendo sido exposto e salvo um só menino como castigo, arrebataste uma multidão de filhos e os eliminaste todos juntos pela violência das águas. Aquela noite fora de antemão conhecida por nossos pais, para que tivessem ânimo, sabendo com certeza em que promessas havia crido. Teu povo esperava já a salvação dos justos e a ruína dos inimigos, pois, enquanto punias os nossos adversários, tu nos cobrias de glória, chamando-nos a ti. Os santos filhos dos bons ofereciam sacrifícios ocultos, e de comum acordo estabeleceram esta lei divina, que os santos compartilhassem igualmente bens e perigos, e começaram a entonar os hinos dos pais. Ecoavam os gritos discordantes dos inimigos, e repercutia um clamor queixoso, lamentando seus filhos. Igual castigo atendia escravo e senhor. Tanto sofria o rei como o plebeu, e todos juntos sob uma só forma de morte. Tinham mortos incontáveis. Os vivos não bastavam para os funerais. Num só instante, pereceu o melhor de sua raça. Antes, absolutamente incrédulos por causa dos sortilégios, à vista da morte de seus primogênitos, confessavam que aquele povo era filho de Deus. Quando o silêncio profundo envolvia todas as coisas e a noite mediava seu rápido percurso, tua palavra onipotente lançou-se, guerreiro inexorável, do trono real dos céus para o meio de uma terra de extermínio, trazendo a espada afiada de tua ordem irrevogável. Deteve-se e encheu de morte o universo. De um lado tocava o céu, de outro pisava a terra. Então, de repente, sobressaltaram-nos alucinantes pesadelos. Deles se apoderaram improvisos temores. Tombando semi-mortos por aqui, por ali, manifestavam a causa de sua morte, pois seus turbulentos pesadelos os tinham prevenido, para que não morresse sem saber a razão de sua desgraça. Ameaça de extermínio no deserto. Também aos justos a experiência da morte atingiu, e uma multidão foi massacrada no deserto. Mas a cólera não durou muito, pois um homem irrepreensível se lançou em sua defesa, manejando as armas do seu ministério, oração e incenso expiatório. Enfrentou a cólera e pôs fim ao flagelo, mostrando que ele era teu servidor. Ele venceu a indignação, não pelo vigor do corpo, nem pelo poder das armas. Pela palavra, suplantou aquele que castigava, recordando as promessas feitas aos pais e as alianças. Quando já se empilhavam os cadáveres uns sobre os outros, ele se interpôs e deteve a cólera, cortando-lhe o caminho aos que ainda tinham vida, pois em sua veste talá estava o mundo inteiro, em 4 fileiras de pedras preciosas. Estavam as glórias dos pais, e sobre o diadema de sua cabeça havia a tua majestade. Diante disso, atemorizado recuou o exterminador. Fora suficiente a simples experiência da cólera. Sétima antítese, o mar vermelho. Capítulo 19. Mas sobre os ímpios abateu-se até o fim,
uma cólera implacável, porque ele sabia de antemão o que iriam fazer, que os deixariam partir e ungiram para que se fossem. Mas logo, mudando de parecer, os perseguiram. De fato, ainda tinham em suas mãos os instrumentos de luto, chorando junto às tumbas dos mortos. Quando conceberam outra ideia absurda, aos que haviam expulsado com súplicas, perseguiam agora como fugitivos. O merecido destino os arrastou a tal extremo e os fez esquecer o que se passara, arrematando com suas torturas o castigo que faltava. E enquanto teu povo experimentava uma viagem maravilhosa, eles mesmos encontrariam uma morte insólita. Pois a criação inteira, obedecendo às tuas ordens, em sua natureza tomava novas formas, para guardar incólumes os teus filhos. Viu-se a nuvem cobrir de sombra o acampamento. A terra enxuta emergia onde era a água. O mar vermelho convertido num caminho praticável, e as ondas violentas, qual planície verdejante. Por ali passaram como um só povo, os que eram protegidos por tua mão, contemplando prodígios admiráveis. Como poldros na pastagem, como ovelhas traquinavam, celebrando-te a ti, Senhor, seu libertador. Epílogo. Lembrava-se ainda dos acontecimentos do exílio, como a terra, em vez de animais, produziu moscas, e o rio, em vez de peixes, vomitou multidão de rãs. Mais tarde viram também uma nova espécie de pássaros, quando, levados pelo apetite, pediram delicadas iguarias, para satisfazê-los, pois do mar subiram codornizes. O Egito mais culpado que Sodoma. Aos pecadores sobrevieram castigos, não sem advertência de raios estrondosos. Sofriam justamente por suas próprias maldades, por ter cruelmente odiado os estrangeiros. Houve quem não recebesse os visitantes desconhecidos, mas eles escravizaram hóspedes bem-fazejos. Mais ainda, certamente, para aqueles haverá um castigo, pois receberam os estrangeiros de modo hostil. Mas estes, depois de terem recebido em festas, aqueles que partilhavam seus mesmos direitos, maltrataram-nos com terríveis trabalhos. Por isso, foram feridos de cegueira, como aqueles às portas do justo. Quando envoltos em trevas espantosas, tateavam a entrada de sua porta. Uma nova harmonia. Assim os elementos entre si se harmonizavam, como na harpa em que as notas modificavam a natureza do ritmo, conservando todavia o mesmo tom. É o que se pode representar olhando os fatos, enquanto seres terrestres transformavam-se em aquáticos. Os que nadam saltavam para a terra. Na água, o fogo aumentava sua força, e a água esquecia seu poder de extinção. As chamas, ao contrário, não abrasavam as carnes dos frágeis animais que ali perambulavam, nem derretiam, cristalino e solúvel, aquela espécie de manjar divino. Conclusão. Senhor, em tudo engrandeceste e glorificaste o teu povo, sem deixar de assisti-lo em todo tempo e lugar o socorreste. Vou dar uma pausa aqui e continuar no próximo.